Olá, pessoal. Boa noite. Primeiramente, sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro que dará início exatamente agora. E vamos ser bem objetivos nessa introdução para que esses momentos que nós iremos utilizar para apresentar o conteúdo seja de extrema valia para todos vocês, para que nós não possamos perder tempo. Na noite de hoje eu vou fazer uma parceria com o Léo Farias, apresentando para vocês. Ele é o CEO da CPD Brasil. E a tela que aí está compartilhada é do nosso amigo Léo, para que a gente possa discorrer sobre o conteúdo na noite de hoje. Eu peço a vocês que fiquem muito à vontade para caso, durante, no interim da apresentação, caso vocês tenham algum questionamento, alguma dúvida que seja necessário esclarecer, que vocês fiquem bem à vontade no bate-papo aí, colocar aquilo que vocês gostariam de saber. Em algum momento, essa apresentação ela vai ser transferida para que eu possa, em momento oportuno, fazer uma apresentação prática e viabilizar uma solução e como essa solução ela pode ser aplicada de acordo com o que a gente discorrer sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a NBR da ISO 27701. Então, dessa forma, eu dou boas-vindas ao Léo Farias. Léo, seja muito bem-vindo, fique à vontade para que a gente possa dar início a esse nosso bate-papo na noite de hoje. Léo, eu pedi para você ativar o seu som, porque ainda está no mudo. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Agora foi. Obrigado por presença de vocês. Obrigado, Felipe. Eu vou falar um pouquinho sobre mim. Sou engenheiro químico formado pela UFRJ. Sou auditor líder, DPO também. Faço parte de 4 comitês da ISO, com destaque para o Comitê de Cibersegurança. Nesse evento de hoje, a gente vai falar basicamente sobre 7 tópicos. Introdução, termos e definições, a privacidade e a proteção de dados no mundo, quando a gente vai entrar na LGPD, na Lei 13.709, a 13.853, que foi a da criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão de lei versus norma, caminhos para conformidade, e o Felipe vai entrar com uma demonstração sobre o Highbound. Bom, esse primeiro slide, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que são empresas, acredito que elas representem para vocês empresas grandes, confiáveis, já estabelecidas no mercado já há algum tempo, e eu gostaria de destacar 2 logos em específico. A primeira logo à esquerda, que é a logo da CIA, e a segunda logo é a da NASA, ali no canto direito superior. O que eu quero mostrar com isso? Com exceção ali da logo da Galvanize, que vai aparecer em todos os slides, todas essas marcas que estão aparecendo na tela de vocês, elas foram vítimas de vazamento de dados pessoais num passado bem recente. Então, são empresas que têm recursos humanos, financeiros e tecnológicos, e o problema não foi esse. Foi algo que fez com que o processo de proteção e privacidade delas falhasse. Eu vou fazer 3 definições aqui básicas de dado pessoal sensível e tratamento, que vai ser fundamental para o entendimento, acompanhamento das pessoas que não tiverem essa informação. Então, a Lei 13.709, que é a própria LGPD, ela define dado pessoal como informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Aqui, a pessoa natural a que a gente se refere é a pessoa física viva. Então, tanto a LGPD quanto o próprio regulamento europeu, eles não cobrem pessoas físicas já falecidas. E aí eu também trago a definição da norma 29.100, que o dado pessoal é qualquer informação que possa ser usada para identificar a pessoa natural a qual tal informação se relaciona ou possa estar direta ou indiretamente vinculada a uma pessoa natural. Em outras palavras, o dado pessoal ele também pode ser considerado como dado pessoal algo indireto, como uma placa veicular, uma imagem, uma voz, ou, por exemplo, numa sala, num ambiente corporativo, num setor que tenha um estrangeiro, ele seja o único estrangeiro, se qualquer pessoa se referir a esse estrangeiro, mesmo que não seja através de nome, cargo ou matrícula, alguma coisa nesse sentido, mas que ele possa ser identificado, isso é considerado um dado pessoal. Dado pessoal sensível. O que fala a lei? Dado pessoal sobre a origem racial, étnica, convicção religiosa, que também entra CPF,
número de passaporte, conta bancária, vida sexual, dado genético, biométrico. Então, aquela impressão digital utilizada para entrar na academia é considerado um dado pessoal sensível. Para entrar na organização, é um dado pessoal sensível. E o que fala a norma a respeito disso? É uma categoria de dados cuja natureza é sensível, como aqueles que se relacionam à esfera mais íntima do titular de dado pessoal ou que podem ter um impacto significativo sobre este. E, por fim, tratamento de dados. O tratamento de dados ele é definido como uma série de palavras aqui, como classificação, recepção, produção. A gente pode substituir qualquer uma dessas palavras por ter contato com. Então, se você, no seu ambiente corporativo, receber um e-mail com algum dado pessoal, isso é considerado um tratamento. Se você fez uma edição, se você fez um armazenamento, isso é considerado um tratamento. Então, o conceito de tratamento de dados é um conceito muito mais amplo do que o que nós encontramos nas definições dos dicionários. Então, uma maneira bem simples, de fato, é considerar ter contato com. Esse histórico da regulação no mundo, né, o modelo da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ele tomou como base um modelo europeu que teve origem, né, ao que nós conhecemos nos dias atuais, na Alemanha de 1977. Lá, 2 estados acabaram promulgando leis, o estado de Hesse e o estado da Bavária, com destaque para o estado de Hesse, que virou uma lei federal conhecida como BDSG. A França seguiu os passos da Alemanha e, em 78, promulgou a Lei 78/77. A Alemanha, de 1983, aconteceu algo muito relevante, que quase 50 anos depois, nós, brasileiros, nos deparamos com uma situação muito parecida. Que situação foi essa? Recentemente, né, nós tivemos a medida provisória 954, que falava que as telecoms repassariam informações de dados pessoais e dados pessoais sensíveis dos seus titulares, dos seus clientes, para o IBGE. E aí isso foi parar no Supremo Tribunal Federal e a ministra Rosa Weber acabou suspendendo essa medida provisória com base justamente no que ficou conhecido como princípio da autodeterminação informativa, que é o mesmo princípio que está sendo apontado na Alemanha de 1983. O que fala esse princípio da autodeterminação? Ele foi julgado pelo Tribunal Constitucional alemão e, na época, o governo alemão também queria ter acesso a vários dados pessoais dos seus cidadãos para fins de censo. E aí o Tribunal Constitucional, conhecido como BFGH, determinou o seguinte, que os dados pertencem aos seus cidadãos, aos seus titulares, e não ao governo, e não ao Estado. Então, esse princípio ele serviu como base para vários outros arcabouços jurídicos a respeito de proteção e privacidade de dados. A União Europeia ela foi criada em 93 e, quando foi em 95, teve a promulgação da Diretiva 46/CE. Essa diretiva ela ficou muito conhecida e ela ficou vigorando até muito recentemente, 25 de maio de 2018, quando foi substituída pela General Data Protection Regulation, o regulamento europeu, que serviu de base para a Lei Geral de Proteção de Dados. O destaque aqui fica em 2014, com o escândalo do Facebook, do que ficou conhecido como vazamento de dados da Cambridge Analytica e Facebook. Muito rapidamente falando, a Cambridge Analytica era uma empresa especializada em engenharia social, direcionada para questões políticas, e aí eles conseguiram, através de um aplicativo do Facebook, conhecido como The One Personality Test, mapear mais de 4.000 pontos, tanto de características físicas quanto psicológicas, de usuários do Facebook, sendo que o Facebook tinha autorizado esse uso desse aplicativo para fins acadêmicos, entretanto, foi comercializado, e não só isso. Caso o Léo Farias realizasse esse teste, sem saber, toda a rede do Facebook de contatos do Léo Farias também estariam tendo seus dados acessados. Com isso, a Cambridge Analytica conseguiu mapear todos os possíveis eleitores dos Estados Unidos. Eles enfatizaram os eleitores que estavam indecisos e começaram a fazer campanhas direcionadas. Então, um exemplo, eles pegaram o estado da Geórgia,
fatiaram esse estado em vários quadradinhos, viram os quadradinhos com maior concentração, e aí eles identificaram que bairros pertenciam a esses quadradinhos e fizeram campanha eleitoral direcionada. Então, os candidatos iam nesses bairros, faziam campanha direcionada com alguns jargões que ficaram muito conhecidos, como The America Great Again, utilizado bastante pelo Donald Trump. E aí, aquele possível eleitor que estava indeciso, ele simplesmente passava a ser realmente um eleitor daquele candidato. Foi assim que o Donald Trump ganhou a campanha. Isso gerou um escândalo que foi noticiado pelo The New York Times e o The Guardian, em inglês, e aí gerou uma sucessão de eventos, como o Mark Zuckerberg indo para o Senado americano, chorando, posteriormente no Parlamento Europeu. E a Europa percebeu o seguinte: olha, a nossa diretiva 46C não é mais suficiente para impedir esse tipo de prática com dados pessoais, e os Estados Unidos, tendo toda a tecnologia e monitoramento das suas redes, né, acabou sendo uma vítima. Então, eles realmente chegaram à conclusão que precisavam de algo mais rigoroso, e aí foi que o General Data Protection Regulation entrou em cena. Bom, a nossa lei, a Lei 13.709, é a Lei Geral de Proteção de Dados, propriamente dita, e eu gosto muito de utilizar essa frase, que as pessoas tendem a minimizar os riscos que elas desconhecem. O que significa isso? A LGPD ela já está vigorando desde 18 de setembro, né, desse ano, então há cerca de quase um mês, e a gente vai ver isso ao longo dos demais slides, mas apesar de a Autoridade Nacional só ter condições de sancionar a partir de 1º de agosto do ano que vem, uma vez que essa lei já entrou em vigor e ela prevê direitos aos cidadãos brasileiros, qualquer cidadão que se sinta lesado ou que de fato seja lesado pode recorrer à Justiça Comum. Então, já está acontecendo, né, na Justiça Comum ações com base na LGPD pelo descumprimento, né, a essa lei no que se refere aos direitos dos titulares. E aí eu faço um parênteses para um caso que ficou conhecido há cerca de 2 semanas atrás, que foi da Cyrela, que houve um vazamento de uma pessoa, um cidadão que comprou um imóvel, e aí ele teve os dados pessoais dele divulgados para prestadores de serviço, como arquitetos e outros profissionais liberais. E aí ele se sentiu realmente incomodado, moveu uma ação e a Cyrela foi condenada numa ação única ao valor de R$10.000. A LGPD ela pode ser dividida em 2 grandes blocos, que seria o arcabouço jurídico e regulatório e o arcabouço técnico normativo. No arcabouço jurídico e regulatório, a gente tem todos esses informes normativos, as próprias leis ordinárias complementares, mas também os projetos de leis, decretos e por aí vai. Já o arcabouço técnico normativo, a gente vai se concentrar nas normas técnicas da ABNT e da ISO. Existem outras normas técnicas da NIST, eu vou falar rapidamente em slides futuros, mas os nossos serviços, o que a gente indica para o mercado, é esse arcabouço da ABNT e da ISO, que é um framework bem relevante nesse cenário. No que se refere ao arcabouço jurídico e regulatório, a gente pode subdividi-lo em 2 grandes grupos. O primeiro seria o arcabouço jurídico e regulatório direto, e o segundo seria o arcabouço jurídico e regulatório indireto. No arcabouço jurídico e regulatório direto, a gente teve a própria lei, que é a 13.709. Ela começou como um projeto de lei lá em 2012, então é um assunto antigo, já tem 8 anos desse projeto de lei, mas o assunto começou em 2010. Então, esse assunto de Lei Geral de Proteção de Dados ele já está sendo debatido há cerca de 10 anos, então até antes do próprio regulamento europeu. Esse projeto de lei foi convertido na Lei 13.709, que é a própria LGPD. Posteriormente, no final desse mesmo ano de 2018, a gente teve a medida provisória 869. Essa medida provisória ela foi convertida em lei, que é a 13.853, que foi a que criou a figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aqui eu faço um parênteses, porque muitas pessoas acabam confundindo e entendem que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é uma agência reguladora. Ela ainda não é. Ela está numa modalidade temporária, por até 2 anos. Ela pode vir a se tornar uma agência reguladora, mas para isso vai ter que ter toda uma tratativa
do poder executivo com o poder legislativo, debate público e por aí vai. Então, não é tão simples assim. Também a gente tem aqui o projeto de lei 1179, que acabou dando origem à lei 14.010. Essa lei ela foi a responsável por estender o prazo de vacatio legis das sanções da NPD. Então, a lei 14.010 faz com que a autoridade só possa passar a sancionar a partir de 1º de agosto de 2021. A gente também teve a medida provisória 959, essa foi muito polêmica, ela é recente, foi de 29 de abril desse ano, se converteu na lei 14.058, e aí o que aconteceu? Essa lei essa medida provisória, ela tinha a intenção de estender a vacatio legis da LGPD para 3 de maio do ano que vem. E aí, quando passou finalmente pelo Senado, o artigo que falava dessa vacatio legis foi removido, e quando ela foi publicada, já sem esse artigo, foi o que definiu a LGPD entrar em vigor, e a gente retorna à data de 18 de setembro desse ano. Ainda tem a proposta de emenda à Constituição, a PEC número 17, que está querendo incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos brasileiros. Isso ainda está acontecendo. E a medida provisória 954 é tal que eu falei para vocês, a respeito das empresas de telecomunicações. Ela, em 14 de agosto, acabou chegando ao Senado e foi publicado em 19 de agosto, que ela teve o seu prazo de vigência encerrado. Com relação ao arcabouço jurídico indireto, eu destaco, por exemplo, aqui alguns bem relevantes, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a Lei do E-Commerce, o próprio Código de Defesa do Consumidor, que ele fala, sim, com a própria LGPD, e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por exemplo, num case bem recente, infelizmente, uma menor de idade, acho que ela tinha 10 anos na época, foi violentada pelo seu tio, só que a imprensa acabou divulgando o nome completo dessa menor de idade, dessa criança, divulgou o nome dos pais e o hospital que ela estava internada. Então, isso daí foi um descumprimento claro e evidente da LGPD, né? E, enfim, acabou acarretando algumas investigações, e isso ainda está acontecendo também. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a LGPD ela não é única, né? Ela se relaciona com outros instrumentos da legislação brasileira, inclusive a própria Constituição da República Federativa do Brasil, e nesse cenário todo jurídico-regulatório é que as empresas precisam entender como são as melhores práticas para caminhar. Aqui eu destaco a Lei 8.078, de 1990, que é o próprio Código de Defesa do Consumidor, o CDC. No seu artigo 39, ele fala o seguinte, né, que colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se normas específicas não existirem pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a própria ABNT, ou entidade credenciada ao Cometro. Então, em realidade, ele está querendo o seguinte, que qualquer organização de qualquer tamanho que preste serviço ou comercialize produto, siga esse arcabouço normativo das empresas ligadas ao Cometro. Bom, finalmente, aqui o arcabouço normativo técnico. Como falei, ele pode ser subdividido em duas grandes etapas, né, dois grandes marcos, que seria da ISO e da BNT. Toda vez que vocês se depararem com alguma norma que ela comece com ISO, significa que ela é uma norma internacional que ainda não foi adotada pelo sistema brasileiro. Um exemplo, a norma ISO 27.000, que é uma norma de vocabulário da família 27.000, que é uma família que a gente vai ter mais contato ao longo dessa apresentação. Ela ainda não foi traduzida para o português, ela não foi adotada oficialmente, né? Com relação às normas que já foram adotadas pelo sistema brasileiro, todas elas começarão com NBR ou ABNT. Então, é uma grande diferença, é um detalhe, né, mas que é relevante. E aí a gente destaca aqui 4 normas muito importantes. A norma 29.100, que é uma norma de estrutura de privacidade,
ela é o básico para qualquer organização que queira caminhar nas boas práticas internacionais de normas técnicas. É uma norma recente, de março desse ano. E aí a gente volta lá em 2013, que foi quando duas normas muito relevantes foram publicadas. A norma 27001, que é uma norma de requisitos, e essa norma ela é responsável os requisitos, né, da proteção de dados. E ela é uma norma mais ampla. Só que, em 2013, há 7 anos atrás, o mundo não se preocupava com a questão de privacidade como vem se preocupando. Contemporânea a ela, a gente tem a 27002, que é uma norma de diretrizes, que ela vai auxiliar as organizações a como se adequar a esses requisitos de proteção de dados. Entretanto, como essas normas não tinham praticamente nada a respeito de privacidade, apenas no anexo, lá, a linha 18, se não me falha a memória, o mundo, né, principalmente a sociedade europeia, acabou vendo a necessidade de uma norma que estendesse esse conceito de privacidade a essas duas. E essa norma ela foi publicada em novembro do ano passado, que é a 27701. Então, ela é uma norma que ela funciona como extensão de privacidade aos requisitos da 27001 e funciona também como extensão de privacidade às diretrizes da 27002. Fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Principalmente a respeito à privacidade, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, autodeterminação informativa, que eu já falei para vocês lá atrás o significado disso, liberdade de expressão, de informação, desenvolvimento econômico e tecnológico. Isso é bem relevante com relação ao desenvolvimento econômico, porque o Brasil está pleiteando o ingresso dele na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, com base na LGPD. Isto é, sem esse arcabouço da LGPD não seria possível nem o pleito. E, além dos fundamentos de direitos humanos e o livre desenvolvimento da personalidade, dignidade e o exercício da cidadania. Então, com relação aos principais objetivos da LGPD, além desses direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, ainda tem a questão econômica, porque a LGPD, uma vez em vigor, ela vai viabilizar a transferência internacional de dados pessoais, a investigação internacional, as multinacionais que atuam em diferentes arcabouços, que precisam tramitar esse tipo de informação. Então, os próprios arcabouços jurídicos desses ou blocos econômicos, ou países, ou estados, pedem uma equivalência. E a LGPD justamente veio trazer isso. O que acontece? A LGPD ela pode ser resumida muito rapidamente no seguinte: a definição do conceito, então estabelece de uma maneira clara o que são dados pessoais. O cidadão ele tem que consentir, né, para que os dados dele possam ser tratados. E aí eu faço um parênteses: o consentimento ele não é tudo, porque a lei ela prevê 10 bases legais para tratamento de dados pessoais. O consentimento é apenas um deles, mas é o mais divulgado perante a sociedade, no geral, que está tendo contato nesse momento com a LGPD. As exceções, né, então, para fins legais, para fins acadêmicos, jornalísticos, com ressalvas previstas na lei, é possível. Tem uma abrangência extraterritorial, prevê a transferência internacional de dados, está concentrada, né, centralizada na figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela cobra responsabilidade, então define os agentes de tratamento que vão ter contato com esses dados. Então, as organizações elas passam a ser classificadas como controladoras ou operadoras ou ambos. Passa a cobrar uma gestão de riscos e falhas de quem trata esses dados. Transparência. Então, no caso de um vazamento, a lei obriga aquela organização a informar a autoridade aquele vazamento. Caso isso não ocorra e seja tornado público aquele vazamento, a sanção certamente vai ser mais pesada. As penalidades são rígidas, são 12 possíveis sanções que poderão ser aplicadas pela NPD, com destaque para a mais temida de todas elas, que é uma multa simples, que representa até 2% do faturamento daquela organização e com um teto de 50 milhões de reais por evento. Então, só reiterando, a gente está falando das sanções da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas a gente vai ver que as organizações elas podem ser sancionadas de outras formas.
E aí ela também pede a finalidade e necessidade. Então, quando alguma organização vai tratar um dado pessoal sensível, tem que estar claro para o titular daquele dado qual é a finalidade e a necessidade daquele tratamento. E é uma regra que vale para todos. Todos quem? Pessoas físicas que tenham finalidades comerciais, organizações públicas ou privadas, de qualquer faturamento, de A a Z. Tratamento de dados pessoais. Então, como falei, o consentimento ele está previsto no artigo 8º da LGPD, da 13709, é uma das bases legais, a gente já vai ver as outras, e ele deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio equivalente, que vai manifestar, né, demonstrar a manifestação da vontade do titular. Ele tem que ser claro, né, é vedado o tratamento de dados pessoais mediante aviso de consentimento. Então, aqueles contratos genéricos que a gente via, do tipo, o seu dado compartilhado o seu dado pessoal poderá ser compartilhado com os nossos parceiros ou com empresas terceirizadas, de uma forma muito abrangente. Isso vai ser considerado como um vício de consentimento. O consentimento ele deverá referir-se a finalidades determinadas. Então, se o titular daquele dado ele consentiu, por exemplo, apenas o envio de e-mails, você não pode fazer uma abordagem através de WhatsApp, por exemplo. Então, assim, isso realmente precisa estar muito claro qual o consentimento, para que ação aquele titular vai estar fornecendo. Agora, é claro que se a organização tiver, de fato, necessidade de estender esse consentimento, ela precisa realmente solicitar essa atualização para o titular. Princípios do consentimento, né? Então, aderir a esse princípio significa apresentar ao titular, ao cidadão brasileiro, a escolha de permitir ou não o tratamento dos seus dados, exceto quando o titular não puder livremente reter o consentimento ou onde a legislação aplicável permitir especificamente o tratamento de dados pessoais sem consentimento da pessoa natural. Exemplo, menor de idade. Um menor de idade aqui no Brasil, menor de 18 anos, por mais que ele possa dar o consentimento dele, esse consentimento não vai ter valor legal. Então, é um caso que também seria uma exceção. A escolha do titular de dado pessoal deve ser dada livremente, de maneira específica e com conhecimento. E aqui também as boas práticas desse princípio do consentimento pedem o seguinte: quando a gente fala do cenário, principalmente da internet, a gente encontrará perfis de diferentes usuários, desde uma pessoa extremamente especializada na área de tecnologia da informação, como uma pessoa, de repente, uma pessoa idosa que tem pouquíssimo contato com computador, celular, alguma coisa nesse sentido. Então, o instrumento que vai ser utilizado para esse consentimento tem que ser claro, num português fácil, né, de uma maneira que seja tranquila para que aquele titular não tenha dúvida com relação a isso. E aí, em alguns casos, prever o consentimento titular não constitui base legal, que é o caso, por exemplo, dos menores de idade. Tratamento de dados pessoais, como eu falei, né, existem o artigo 7º, ele prevê 10 possibilidades de tratamento. Então, mediante o fornecimento de consentimento, é apenas um deles, e aí eu faço um parênteses. O consentimento, pessoal, ele é uma das bases mais fracas das 10 previstas, porque ele pode ser revogado a qualquer momento. Então, se uma organização ela toma como base o seu modelo de negócio fundamentado no consentimento dos titulares, isso é uma base legal muito fraca. A segunda possibilidade de tratamento seria o cumprimento de obrigação legal. A terceira, pela administração pública, para tratamento e uso compartilhado de dados pessoais, com ressalvas. Para a realização de estudos por órgãos de pesquisa, com as suas devidas exceções, quando necessário para a execução de um contrato. Então, caso você tenha um contrato com aquela parte, ao invés de você, da organização, fundamentar o tratamento daqueles dados com base em consentimento, o ideal que fosse, por exemplo, com base na execução de um contrato. Você teria um respaldo muito mais sólido. Para o exercício regular dos direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, para a proteção da vida, isso também foi muito debatido, principalmente por conta da pandemia, não só a nível Brasil, mas a nível mundo, para a tutela de saúde, exclusivamente em procedimentos realizados por profissionais de saúde, e, quando necessário, para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro. O interesse legítimo
ele também ele tem que ser debatido, principalmente em termos jurídicos, das possibilidades. É questionável, porque a própria autoridade ela pode querer entender mais a fundo o que foi considerado como interesse legítimo e ela pode considerar que não é aplicável, e aí aplicar as sanções devidas. Então, o interesse legítimo ele é discutível, mas, por exemplo, uma prestação de uma telecom do serviço de telefonia móvel. Isso seria impossível se o titular falasse que não autoriza o compartilhamento, né, o tratamento da sua geolocalização. Então, aí seria um caso, por exemplo, que a telecom poderia usar o legítimo interesse de prestação de serviço. E, por fim, para a proteção do crédito. Dados pessoais sensíveis, né? Quando que é possível tratar os dados pessoais sensíveis? Quando o titular ou seu responsável legal consentir, sem fornecimento de consentimento, aí cabe aquelas bases que a gente já viu, né? E além de portabilidade de dados. Então, a portabilidade de dados que a gente está muito acostumado, principalmente na questão de telefonia, né? Você vai passar de uma operadora A para B, essa portabilidade já é prevista, a lei ela é um pouco mais abrangente e prevê a portabilidade, no caso, prestações de outros serviços. E transações financeiras e administrativas resultantes do uso da prestação dos serviços de que trata esse parágrafo do artigo 11 da LGPD. Com relação ao tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, vocês podem se perguntar, mas, Léo, em que situação a minha organização poderia estar tratando dados pessoais de criança e adolescente? Por exemplo, se essa organização retiver os dados pessoais de um dependente do seu colaborador, então, dos filhos, por exemplo. Então, sendo menores de idade, tem que ter uma série de cuidados, porque isso, de fato, é um dado mais sensível, e aí, realmente, nos instrumentos dessa organização, né, no relacionamento dessa organização com os responsáveis legais ou os pais dessas crianças, isso precisa estar previsto nesses instrumentos. Principais sanções, são 12, aqui eu destaquei 10, e além a advertência seria mais amena, a multa simples, como falei, ela pode chegar até 50 milhões de reais por infração, também tem previsão de multa diária. A publicização, por exemplo, embora, num primeiro momento, vocês possam passar o olho de uma forma rápida nessa sanção, às vezes ela pode ser pior do que uma multa simples. Exemplo, no caso que eu falei da Cambridge Analytica com o Facebook perdeu mais de bilhão de valor de mercado em ações. Então, a publicização foi tão negativa, né, que acabou sendo mais elevada do que a grande maioria das multas nesse cenário de proteção e privacidade de dados. Eliminação dos dados pessoais, suspensão parcial ou total dos tratamentos, das atividades relacionadas àqueles tratamentos de dados também são previstos. Com relação ao vacatio legis, né, como falei, a lei entrou em vigor agora, recentemente, há menos de um mês, 18 de setembro de 2020. Né? Começou através de uma consulta em 2010, que se transformou num projeto, esse 4.060. Esse projeto é que deu origem a 13.709. Com relação a 13.853, a 13.853 ela foi publicada, sancionada em dezembro de 2018, e ela que criou a figura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela é composta por 2 conselhos, o Conselho Diretor e o Nacional. O Nacional não tem direito a voto, mas é composta por 23 membros, fora os outros setores, como corregedoria, ouvidoria, assessoramento jurídico e unidades administrativas. Com relação aos deveres da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela também vai poder fiscalizar e aplicar sanções. Então, de uma forma muito macro, a atuação da ANPD, aí sim, será muito similar às agências reguladoras. Então, a gente pode pensar no caso da Anvisa, da ANP, do petróleo, da ANAC, de aviação civil, da própria Ancine. Então, ela vai fiscalizar e aplicar sanções com relação a esse cenário de proteção e privacidade de dados. Notas sobre a NPD. Como falei, ela pode ser transformada em agência reguladora, isso terá que ocorrer via lei. A intenção concreta vai acarretar um debate público legislativo.
o poder legislativo vai ter que ter tratativas aí com o executivo e o legislativo, vai ter que respeitar, né, a lei de responsabilidade fiscal e a emenda constitucional dos tetos de gastos públicos, e caso isso tenha sucesso, aí sim ela vai ser transformada em agência reguladora. Com relação à constituição do corpo da ANPD, ela ainda está acontecendo, é um processo relativamente lento, né, e vai demandar o quê? Indicação, designação das pessoas que vão ser sabatinadas no Senado Federal, indicadas, né, ao diretor-presidente, para aí sim começar a preencher esse organograma. E a ANPD ela vai precisar estabelecer o seu regimento interno, vai precisar criar o regulamento próprio das suas sanções, investigar as potenciais infrações e dar ampla defesa, direito de ampla defesa aos infratores. Então, a gente está falando que, mesmo a partir de 1º de agosto, provavelmente a ANPD não vai conseguir sancionar imediatamente. Mas isso não exime as organizações de cumprirem os direitos dos cidadãos brasileiros com base na LGPD. Então, nesse slide, eu trago aqui os principais atores. Então, se a gente tomar como base aqui as organizações que estão aqui no centro, mais ou menos, desse slide, essas organizações acabam tendo contato com dados de titulares, sejam esses titulares seus clientes, seus colaboradores ou até mesmo empresas terceirizadas. Então, a partir do momento que há a tramitação desses dados pessoais, esse tratamento de dados pessoais no conceito mais amplo, essa organização ela passa a poder responder, a ter que responder à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e ela está também sob a égide da LGPD. O que acontece aqui? Embora as organizações elas tenham N setores, né, de recursos humanos, TI, jurídico, compliance, marketing, não necessariamente os colaboradores desses setores estão familiarizados com a LGPD. Então, o que está acontecendo? Qual o movimento que está acontecendo no mercado? As organizações elas têm procurado, principalmente escritórios de advocacia. E eu faço um parênteses, tá? Que eu vou até me adiantar um pouquinho, mas isso é um problema, infelizmente, que está acontecendo no mercado. Por quê? A lei, né, a 13.709, a própria LGPD, ela diz o que ela quer, mas ela não diz o como fazer. E aí, o como fazer, as boas práticas indicam as normas técnicas. Só que, na ânsia, né, na vontade de tentar acertar e de caminhar nesse desafio de estar compliant com a LGPD, as organizações, às vezes, procuram um escritório de advocacia que não tem nenhum conhecimento sobre norma técnica. Então, o que esse escritório normalmente vai fazer? Ele vai ler a LGPD como um todo e vai dar soluções empíricas com base na sua expertise para essa adequação. Só que a lei ela não vai ensinar como se criptografa um dado, qual o perfil de acesso indicado, política de mesa limpa, tela limpa, nada disso. Então, uma visão unilateral jurídica seria uma adequação parcial. Da mesma forma que a gente tem empresas de tecnologia que estão desenvolvendo softwares, às vezes sem nem consultar ninguém de jurídico, e estão comercializando no mercado como uma solução completa para adequação à LGPD. Também chamo atenção para isso, tomem cuidado com isso. E, quando muito, você tem a união, tanto de escritórios de advocacia quanto de empresas de TI, dando soluções no mercado. Mas, eu repito, soluções com um olhar único e exclusivamente jurídico. Isto é, empresas de tecnologia com softwares com um olhar na LGPD, escritórios de advocacia com a adequação com base na LGPD, mas sem consultar nada de norma técnica que vai auxiliar melhor nessa adequação. Também está sendo comum a figura das seguradoras. Por quê? As organizações que estão aqui, embora elas já estejam aqui sob a ANPD, as sanções da ANPD, como eu falei, são só a partir de 1º de agosto do ano que vem. Mas qualquer organização que tenha relação de consumo com titulares de dados pessoais, ela vai já estar em risco, por exemplo, de ser sancionada por um Ministério Público, pelo Senacom, pelo Procon, caso tenha algum titular de dado pessoal lesado ou que se sinta lesado. Então, esse cidadão ele pode procurar a Justiça Comum, e aí isso pode acarretar processos individuais, como foi o caso da Cirela,
ou ações civis públicas, né, movidas pelo Ministério Público. Então, isso pode ser uma dor de cabeça muito grande para as empresas. Isso já pode acontecer desde 18 de setembro desse ano, quando a LGPD entrou em vigor. A gente vai ver que o processo de adequação das organizações é um processo longo, em média demora de 9 a 12 meses, e o ideal é que após esse processo, com auxílio ou não de terceiros, né, essa organização ela passa por uma auditoria de conformidade, com base, isto executada por uma organização, uma terceira parte, que não tenha participado desse processo de adequação, né, independente, para poder validar esse processo. Agora, se uma organização ela toma como base exclusivamente a lei, as certificadoras, as empresas de auditoria, elas não vão conseguir auditar artigos de lei, elas auditam itens e subitens de uma norma. Então, uma organização que siga exclusivamente a lei, ela vai ter problemas quando ela pensar numa auditoria de conformidade, né? Então, isso é algo que precisa ser considerado desde do design aí desse desafio. Bom, a lei, a LGPD, a 13709, ela prevê algumas figuras, né? A figura do próprio titular, a figura do controlador. O controlador é que vai tomar as decisões com relação aos tratamentos de dados pessoais dentro de uma organização, e o encarregado. O encarregado, ele é a figura que vai falar tanto com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quanto com os próprios titulares de dados pessoais. A figura do encarregado, né, ela está muito badalada, principalmente por conta do arcabouço europeu. Por quê? Na Europa, essa figura do encarregado é conhecido como Data Protection Officer, DPO. E aí, se a gente fizer uma rápida visita ao LinkedIn, a gente vai ver uma série de pessoas buscando certificações para se tornarem DPOs, isto é, encarregados, e a lei exige, até que a ANPD se manifeste ao contrário, que todas as organizações tenham um. E aí pode ocorrer, sim, a sobreposição de figuras aqui. E a gente também tem o operador. O operador ele vai executar o que for determinado pelo controlador. Agora sim, finalmente, a gente vai entrar nas normas técnicas para a gente poder entender um pouco mais esse conceito. Norma técnica pode ser considerada como um documento estabelecido por consenso, geralmente por especialistas daquele assunto, aprovado por um organismo reconhecido, aqui a ISO ou a ABNT, e que vai fornecer um uso comum e repetitivo de regras, diretrizes, requisitos, controles ou características para as atividades ou resultados visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto. Basicamente, as normas, né, de proteção e privacidade de dados, a gente pode classificá-las em 5 tipos. Normas de vocabulário, normas de requisitos, que são as normas auditáveis, normas de diretrizes de setores específicos e de diretrizes de controles específicos. A gente vai ver alguns exemplos um pouquinho mais à frente. Então, vamos lá. A lei ela é uma prescrição escrita que emana de uma autoridade soberana em uma dada sociedade e vai impor a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se-á, sob pena de sanções. Então, a norma não é mais importante que a lei, nem está competindo com a lei, né? Então, a lei ela é soberana e diz o que ela quer, mas ela não vai dizer como se implementar aquilo. E aí vem a figura das normas técnicas, que já foram definidas no slide anterior. Então, num rápido exemplo, numa organização que seja uma multinacional, que esteja atuando na Europa e no Brasil, por exemplo, o Brasil vai ter o seu arcabouço jurídico regulatório, a União Europeia vai ter o seu arcabouço jurídico regulatório, provavelmente essa organização vai contar com escritório jurídico interno ou externo e também vai contar com empresas de tecnologia. Agora, se esses atores seguirem exclusivamente as leis, então a adequação vai ser um pouco mais lenta e mais desafiadora, porque aí você teria que ter escritórios especializados e empresas de tecnologia especializadas na lei brasileira, no arcabouço brasileiro e na europeia. Agora, quando tem a adoção desse framework da ISO, ABNT, como são normas que foram elaboradas por mais de 160 países, ela é aplicável de uma forma mais global. Então, a mesma norma que a gente está indicando aqui, que é a 27701
a 27.001, a 27.012, a 29.100, ela também é usada na Europa, e caso essa organização atue nos Estados Unidos, ela também vai poder usar essas boas práticas para diferentes arcabouços jurídicos regulatórios. É uma das grandes vantagens de você, da organização, adotar esse framework da ISO ABNT desde o seu design. O comitê, a ISO está subdividido em vários comitês. Eu destaco esse de segurança da informação, cibersegurança e proteção da privacidade, que é o responsável pela grande maioria das normas que tem estado em evidência no mercado, principalmente para poder atender a LGPD. As normas desse comitê são 198 publicadas, tem 84 que ainda estão em desenvolvimento, mas aqui eu faço um parêntese, não se assustem, isto é, uma organização não vai precisar adotar 198 normas para estar compliant com a LGPD. Por quê? Porque aqui a gente tem normas específicas, por exemplo, organizações que atuam na área de saúde. A gente tem uma norma que é uma diretriz de setor específico que vai auxiliar a privacidade para as organizações que atuem nesse setor. E por aí vai. Bom, eu faço um parênteses aqui, né, que a própria LGPD ela fala sobre governança e boas práticas no seu artigo 49, no 50 e no 52. A palavra governança ela aparece 8 vezes na lei. E aí é o que eu falo, a lei ela diz o que ela quer, mas ela não vai ensinar como uma empresa implementa uma governança de TI, como uma empresa implementa boas práticas. Isso não vai acontecer. E aí as organizações acabam ficando um pouco perdidas, que como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não está plenamente constituída, as organizações não sabem por onde começar. Mas é que está, as normas, elas cumprem esse papel. Então, uma organização que adote esse framework, ela já vai conseguir caminhar, ela já vai ter quick wins de ações internas que ela pode executar em prol, né, na busca de estar compliant com esse arcabouço. E aí a norma 38.500, que é uma norma de governança, ela define o seguinte, que a governança é o sistema pelo qual o uso atual e futuro de TI são dirigidos e controlados. Significa avaliar e direcionar o uso de TI para dar suporte à organização e monitorar seu uso para realizar planos, inclui a estratégia e as políticas de uso da TI dentro de uma organização. E aí eu faço um outro parênteses. A governança de TI ela não é plena dentro de uma organização. A governança de TI ela está sob a governança organizacional. E aí, assim, fatores que influenciam a governança de TI são ambiente de negócios, a TI como prestadora de serviços, integração de tecnologias, segurança da informação, dependência do negócio em relação à TI e marcos de regulação. Então, marcos de regulação foi até destacado em outra cor, porque aqui justamente entra a LGPD e todo o seu arcabouço, que acaba exigindo um pouco mais da governança de TI. E como base da governança, né, como destaque, a gente tem o alinhamento estratégico e compliance, decisão, compromisso, priorização e alocação de recursos, estrutura de processos, operações de gestão e gestão do valor do desempenho. Com relação às normas da ISO, a ABNT, eu faço também mais um parênteses, que essas normas exigem, né, tipo, convém que as organizações que passarem a fazer uso delas, que a autodireção esteja envolvida. Sem o envolvimento da autodireção, com certeza aquele framework vai estar fadado ao insucesso. Como falei, né, a LGPD ela fala nos seus capítulos 7º e 8º sobre governança e boas práticas, na sua seção 1, que é segurança e sigilo de dados, com destaque para o artigo 49, boas práticas e governança, que tem uma seção específica para isso, que é a seção 2 do capítulo 7, artigo 50, e das sanções administrativas. É previsto como uma das sanções a ANPD determinar que aquela organização adote governança e boas práticas, que seria esse artigo 52. Mas vamos lá, o que fala o artigo 49? Sistemas utilizados para tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança, aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nessa lei e as demais normas regulamentares. Então, de fato, a LGPD está indicando a governança de TI. Quando a gente fala de gestão de riscos, né, que tem que estar diretamente associado a isso, a gente pode pensar em 3 normas. Que normas são essas? A norma 27.005, que ela é dedicada a essa família 27.000, que a gente vai ver em mais detalhes. A norma 31.000,
que é uma norma mais genérica sobre a gestão de riscos, e a norma 31.010. Todas essas normas são normas de diretrizes, não são normas auditáveis, são normas de auxílio às organizações para estarem em conformidade com essas normas. E eu faço também um outro parênteses. Tá? Quando a gente fala de processo de avaliação de risco, é algo mais amplo. E esse processo de avaliação de risco engloba a identificação de riscos, a análise de riscos e a avaliação de riscos. Então, o processo de avaliação de riscos é uma coisa, a avaliação de riscos é outra, com relação aos conceitos dessas normas. Então, quando a gente usa qualquer ferramenta, como, por exemplo, o próprio Highbound, por exemplo, ele vai estar auxiliando principalmente na identificação e análise de riscos. Agora, a avaliação de riscos ela vai ter que ser realizada pela alta direção daquela organização. É aquela organização que vai decidir se tenta tratar aquele dado, se aquele dado tem, aquele risco, né, na verdade, ele tem como ser mitigado, se realmente vale a pena o esforço em termos de recursos para aquilo. Então, isso faz parte da avaliação de riscos, e é um outro momento. Então, a eficácia da gestão dependerá da integração na governança e em todas as atividades da organização, incluindo a tomada de decisão, principalmente pela alta direção. Todos na organização têm responsabilidade por gerenciar os riscos, então, isso faz parte da comunicação e consulta do risco. Convém que a natureza dinâmica e variável do comportamento humano e cultural sejam considerados ao longo desse processo de risco. O processo de gestão de riscos ele é frequentemente apresentado como sequencial, mas, na verdade, ele é iterativo. Então, são várias ações que vão estar buscando sucesso. Ele também pede um monitoramento e análise crítica em todas as etapas do processo, e o relato é uma parte integrante da governança da organização após essa primeira iteração aqui nesse diagrama de blocos. Com relação a frameworks e boas práticas, a TI está diretamente associada a qualquer um desses 9 círculos que vocês estão vendo. Só que aqui eu gostaria de destacar principalmente o círculo da segurança de informação. Existem vários frameworks e boas práticas no mundo. Então, quando a gente fala de segurança da informação, não é só a ISO que existe, mas existe também a NIST, de Cyber Security Framework, o CSF. A gente tem a NIST, o Special Publication, o 853, a gente tem o COBIT 5, High Trust. Mas aí que está, as organizações, o que elas precisam entender é o seguinte, elas têm a opção de não seguir nenhum framework, então vai seguir, de repente, as diretrizes, as indicações de um escritório de advocacia ou de uma empresa de TI, que não tome como base isso, ou ela pode usar outros frameworks que falem com a ISO, ou adotar a ISO como um todo. Por quê? Porque a organização vai precisar de modelo de melhores práticas e modelo de governança de TI. A ISO tem isso. A gente vai precisar de modelos abrangentes de governança de TI. Tem a 38.500. Modelo de gerenciamento de serviços de TI. E por aí vai. Então, o que eu quero dizer? As organizações que adotam o ecossistema da BNT e da ISO, elas conseguem caminhar de uma forma mais orgânica, mais natural e com esforços menores. Agora, o grande problema de uma organização adotar diferentes frameworks que não necessariamente vão se falar cai até mesmo na questão das auditorias. Será que é tão simples assim achar um auditor especializado em NIST, em High Trust, para avaliar essa adequação à LGPD? Isso é algo que as organizações precisam fazer uma análise crítica e conseguir chegar a essas respostas. Como eu falei, a família mais importante, né, das normas é a família 27.000, mas ela não está restrita exclusivamente a ela. Como eu falei, a norma mais básica com relação à privacidade e proteção de dados é a norma 29.100, que é essa norma aqui, que ela fala da estrutura de privacidade. Então, vamos lá. Se uma organização hoje me perguntar, Léo, o que você indica, por onde a gente deve começar? Qual norma a gente deve começar a adotar, a se familiarizar? Eu indicaria a 29.100, estrutura de privacidade. Ela é bem básica, ela tem os principais termos utilizados nesse framework da ISO com relação à privacidade e proteção de dados. E depois, Léo, o que você me indica? Bom, essa trilogia aqui, a 27.001, como eu falei, de requisitos de segurança da informação,
a 27002, de diretrizes de segurança da informação, e a 27701, que ela é a mesma norma aqui, que está destacada nesse tom aqui alaranjado, que ela vai estar servindo, ora, como uma norma de requisito, então ela vai estar estendendo a 27001 dos conceitos de privacidade, e ora ela vai estar atuando como norma de diretriz, estendendo o conceito de privacidade para a 27002. Então, num resumo básico, né, num primeiro momento, a gente está falando de 4 normas. A 27701 ela não funciona sozinha. Caso vocês tenham contato com ela, vocês vão ver que o tempo todo ela está se referenciando a 27001 e 27002. Então, essas 4 normas seriam as mais indicadas. Agora, a gente também tem norma de vocabulário. Exemplo, eu vou fazer um parênteses aqui, né? Uma das normas mais difundidas no mundo é a norma de qualidade, a norma ISO 9001, NBR ISO 9001. Sendo que na família 9000, que é a família de qualidade, a gente também tem uma norma de vocabulário, que é a ISO 9000. Poucas pessoas têm contato com essa ISO, mas é uma norma de vocabulário, que ela dá suporte, né, ao melhor entendimento, a ISO 9001. Então, a exemplo da ISO 9001, a gente também tem uma norma de vocabulário. Como eu falei, essa norma ela começa com ISO, ela não tem ABNT nem NBR na frente, então é uma norma que está em inglês, mas ela é um overview nesse sistema de gestão de segurança da informação, e ela serve também como uma norma de vocabulário com a definição de vários termos e conceitos. E aí, como eu já mostrei para vocês, a gente tem as normas de gestão de risco, a 31000, que é uma norma auxiliar a uma organização. Então, uma organização que ela queira começar a gerir riscos, ela pode recorrer como consulta, como fonte de consulta, então por isso que é uma norma de diretriz, a uma norma mais abrangente, como a 31000, ou ela pode recorrer a uma norma mais específica de gestão de riscos, como a gestão de risco de segurança da informação, que é a 27005. Demais normas de normas técnicas. Como falei, a gente tem outros exemplos aqui. Por exemplo, a norma 27799. Ela é uma norma que ela é uma norma de gestão de segurança da informação em sistemas de saúde. Tá? Então, ela vai estar utilizando a 27002 como base, mas ela vai estar estendendo esse conceito. A gente também tem diretrizes de setores específicos, por exemplo, para serviços financeiros, e por aí vai. Então, o leque de normas da ABNT e da ISO ele é muito grande, e as organizações elas podem adotar de acordo com as suas demandas. Aqui, por exemplo, nesse slide, seriam normas de diretrizes de controles específicos. Então, se a organização faz uso de nuvem, faz uso de Wi-Fi, e por aí vai, aqui nesse tipo de norma, ela vai estar achando as melhores práticas internacionais para cuidar da segurança com relação a isso. Então, a ISO ela tem um vasto leque para que as organizações se sintam mais seguras e possam tomar decisões com base nas boas práticas, né, fundamentado aí, por especialistas do mundo todo. E aí tem essa seguinte pergunta, né? Quanto tempo precisamos para mudarmos uma cultura organizacional? Provavelmente vai ser o mesmo tempo que uma organização vai demorar para se adequar à LGPD, porque a LGPD está fundamentada principalmente nas culturas das organizações. Caminhos para a conformidade. A gente já está caminhando aqui para o finalzinho da minha apresentação. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, alinhamento do entendimento. É o que vocês estão fazendo hoje. Então, vocês estão começando a participar de webinars, vocês estão tendo contato com os arcabouços jurídico e regulatório, normativo técnico, vocês vão começar a visitar sites especializados, escutar podcasts, conversas informais. E isso vai fazer parte de um estudo ativo, no qual vocês vão começar a se questionar quais foram as minhas afirmações e negações mais relevantes, quais os argumentos que vocês precisam levar em consideração, se vocês concordaram ou discordaram com algo que foi exposto aqui. E o objetivo é mitigar as dúvidas de vocês e definir um perímetro de atuação das organizações de vocês. Após isso, vocês vão entender que é necessário, num geral, né, dependendo do tamanho da organização, constituir um comitê de segurança e privacidade da informação. Esse comitê ele tende a ser multidisciplinar, então vai ter pessoal do jurídico, do TI, da qualidade, compliance, por aí vai. O ideal é que tenha um ponto de contato, tá? Esse comitê, e aí ele vai uniformizar a informação, tanto do próprio comitê, quanto a informação interna com os demais colaboradores.
Normalmente, quando esse comitê é constituído, é realizado um mapeamento superficial sobre os processos que tratam dados pessoais sensíveis. Aí a organização vai entender o seguinte: para começar a caminhar com base nesse framework da ISO, da BNT, ela vai precisar capacitar. Então, assim, a CPD Brasil, em parceria com a Galvanize Brasil, tem um curso de 27 horas, justamente esses fundamentos do sistema de gestão da privacidade da informação, e que é o ponto inicial aí para o contato com esse arcabouço. Esse curso ele abrange justamente as 4 normas que eu falei, a 29.100, 27.701, 27.000 e 27.002. E aí o objetivo é formar dentro das organizações key users. Esses key users vão disseminar a informação, o que vai ficar mais fácil para os processos, porque quando os colaboradores entendem o porquê que eles estão sendo solicitados de determinada informação, ou cuidado, ou procedimento, fica mais fácil a implementação, a adequação. E aí vai determinar as competências dos colaboradores, ver se mais alguém precisa de tratativa de curso ou não, e vai tomar as decisões apropriadas para capacitar esses colaboradores. Finalmente, a gente pode pensar no seguinte, né? Estar compliant com a LGPD é como se fosse uma maratona, tá? E a capacitação, a etapa 0, é como se fosse o aquecimento. Então, uma vez que a organização minimamente capacite os seus colaboradores com relação a isso, ela vai poder iniciar o processo de adequação. Então, esse mapeamento de riscos, o Highbound, ele dá suporte a isso, e aí a Galvanize Brasil tem um produto, né, que pode auxiliar vocês de uma forma mais direcionada e estratégica com relação a essa adequação. Após esse processo de mapeamento de risco, vai ser emitido um relatório técnico por um auditor líder com base na 27701 e que vai servir de input para a terceira etapa, que é a etapa de adequação. Essa etapa ela é a mais longa, a mais onerosa e que vai envolver mais recursos da organização e que, em média, demora de 9 a 12 meses. A CPD Brasil não participa dessa etapa de adequação e justamente para não gerar conflitos de interesses na quarta etapa, que seria da auditoria de conformidade. Então, como falei, caso a organização adote o framework da BNT e da ISO, a adequação dela também vai ser feita nesse framework. E aí, ao final dessa adequação toda, multidisciplinar, a alta direção vai querer saber se aquela adequação foi realmente bem feita ou não. E aí ela vai poder ter tanto auditorias internas quanto auditorias externas, né? E aí a CPD realiza esse tipo de auditoria. Caso nessa auditoria seja identificada alguma não conformidade ou oportunidade de melhoria, a gente vai passar para a quinta etapa, que seria o tratamento dessas não conformidades, que aí a organização vai ter até 60 dias para tratar essas não conformidades. Uma vez que essa não conformidade seja tratada, ela vai conseguir obter o certificado de conformidade com base na ISO 27701. Agora, se de todo nessa etapa de tratamento de não conformidade existir alguma situação no qual seja utópico conseguir tratar aquele dado, aquela não conformidade, a organização ela vai poder sim receber uma declaração dos máximos esforços que ela fez em busca do compliant e por que é interessante ou certificado ou a declaração de conformidade. Porque a nossa lei ela toma como base o arcabouço europeu, né? E aí realmente os especialistas, né, tanto os europeus quanto os brasileiros, entendem o seguinte: que uma organização que não tenha feito nenhum esforço provavelmente vai ser o rigor da sanção ao máximo. Uma organização que ela tenha feito somente esforço jurídico ou somente esforço tecnológico não vai poder ter o mesmo peso de uma organização que fez algo mais pleno, que de fato ela vai ter feito todos os esforços com base, evidentemente, nos seus recursos e numa avaliação de até onde ela consegue ir. Então, caso uma organização tenha feito esse esforço mais pleno, vai mitigar, né, o rigor da sanção, de uma possível sanção. Seja por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, seja na esfera da justiça comum, né, ou estadual ou federal. E aí, esse é o desafio das organizações. Agora,
faço um outro parênteses, né? Caso uma organização opte por seguir exclusivamente a lei e nada de norma técnica, provavelmente essa auditoria, caso essa organização queira passar de qualquer maneira por uma auditoria, provavelmente os auditores encontrarão N não conformidades, que talvez até inviabilize o tratamento dessas não conformidades no tempo de 60 dias. Então, a CPD Brasil, a Galvanize Brasil indicam que as organizações que queiram, de fato, adotar esse framework, ou um framework variado, né, mas de qualquer forma, que seja feito com base em norma técnica e não exclusivamente num olhar unidimensional da lei. A equipe de auditoria, ela é normalmente formada por um auditor líder, às vezes um auditor secundário, também pode contar com especialistas, dependendo do contexto daquela organização, e de observadores. As auditorias da CPD tomam como base 7 princípios, né, que é integridade, apresentação justa, devido cuidado profissional, confidencialidade, independência, abordagem baseada em evidência, abordagem baseada em risco. O risco aqui, na definição do conceito das normas de risco, pode ser positivo ou negativo, e abordagem baseada em evidência, eu destaco que nenhum auditor vai dar uma não conformidade com base no que ele acha, e sim no que foi evidenciado ao longo da auditoria. Eu vou abrir aqui agora espaço para perguntas, né? Se alguém quiser fazer alguma colocação, eu abro esse espaço e, posteriormente, o Felipe vai fazer a demonstração da aplicação do Rebound. Legal, Léo. Muito obrigado aí pela sua apresentação, que foi de uma profundidade ímpar aí, contribuiu bastante. Eu tenho olhado aqui no bate-papo, o pessoal tem feito alguns elogios e, se tudo bem para você, a gente pode ficar aqui monitorando nessa transição da sua apresentação para a minha. Caso o pessoal tenha algumas dúvidas, colocar aqui no bate-papo, pode ser? Pode ser sim, Felipe. Deixa eu ver aqui algumas perguntas, né? Só faz um favorzinho para mim, Léo. Eu vou compartilhar a minha tela. Avisa por gentileza quando aparecer, para eu entender uma referência aqui de quando começar. E aí você pode tocar no bate-papo as respostas enquanto eu dou continuidade aqui, tá legal? Tá ótimo. Tá joia. Diga, Léo. Pode falar, Felipe. Fica à vontade, pode falar e eu continuo daqui. Não, é só um parênteses aqui, eu vi uma colocação a respeito da ISO 19600. Eu até poderia responder essa pergunta, mas acho que a gente se estenderia demais em algo muito específico e os demais talvez não estariam aproveitando essa resposta. Então, para a pessoa que fez essa colocação, se quiser posteriormente me contactar por e-mail, a gente consegue discorrer mais sobre esse assunto. Tá joia, Léo, perfeito. Vou fazer o seguinte, cabe a mim nessa parte da apresentação fazer uma orientação mais prática. Não existe uma fórmula correta daquilo que nós iremos abordar da lei e dos requisitos da NBR 27701, mas é uma sugestão que cabe. Então, aqui vocês vão perceber que são possibilidades que a gente pode alcançar. Então, o que eu quero propor para vocês, para que vocês possam ter em mente? Primeiro ponto vital de uma possibilidade de solução para que a gente possa aplicar na prática. Nós temos aqui um arcabouço que eu chamo de compliance maps, nós podemos ter aqui as leis, nós podemos ter o arcabouço dos normativos técnicos segregados por ABNT, NBR, da forma como vocês acharem melhor. Então aqui a gente tem uma listagem de tudo aqui que contempla. Então, por exemplo, para que a gente possa ter uma ideia, eu tenho aqui, por exemplo, a GDPR, do qual eu faço essa estruturação, segrego por capítulos, dentro de capítulos eu tenho seus artigos, e ali eu tenho, por exemplo, uma cobertura e se aquele item é aplicável ou não dentro da corporação. Então, existe uma elasticidade, que o Léo comentou, que nós temos que encaixar dentro de leis e normativas aquilo que se adere mais dentro da corporação. Então, eu posso fazer aqui diversas seleções ou diversas abordagens. Qual que é a proposta que eu gostaria de colocar aqui para vocês? Com base naquilo que a gente já discutiu na nossa apresentação até então.
eu gostaria de entrelaçar tanto a lei quanto algumas sessões na qual a gente aborda na NBR 27701. É uma abordagem que eu vou mesclar também as diretrizes que, de certa forma, o Léo abordou, com os requisitos da 701. Então, dessa forma, a gente vai poder combinar e andar boa parte desse caminho, dessa jornada da lei, com o cumprimento da ISO 27701. Então, do jeito que está aqui, é uma proposta, não é um caminho 100% exclusivo, como eu disse, mas é uma forma da gente abordar. Então, por exemplo, quando eu falo desse framework personalizado dentro da corporação, o que nós temos? A gente pode, por exemplo, fazer essa segregação do que são as disposições preliminares da LGPD, do tratamento de dados pessoais, e isso vai se desmembrar naturalmente em artigos que a própria lei possui. Então, por exemplo, para os fins da lei, o que nós temos? O artigo 6º, quando a gente fala de tratamento de dados pessoais, e por fim os dados anonimizados. Mas o que eu fiz? Eu fiz esse entrelaçamento, essa combinação. Então, dentro da lei e dentro do artigo, eu comecei a fazer essa referência cruzada das seções da NBR da ISO 27701. Então, por exemplo, para que eu pudesse, ou para que eu possa cumprir o objetivo do artigo 6º, que é o tratamento dos dados pessoais, eu preciso ter em mente que minimamente eu preciso ao menos acompanhar as políticas para uso de dispositivo móvel. É o que diz a seção 6321. Então, essas combinações, esses correlacionamentos me vão fornecer uma ótica, uma possibilidade exata daquilo que eu preciso cumprir daquele artigo da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando eu minimizo, por exemplo, vamos tratar aqui do 5º artigo para os fins desta lei, eu tenho uma cobertura, e aí eu vou me basear numa diretriz de gestão de riscos, por exemplo, de 66%, vamos arredondar. O que é essa cobertura? Dentro desse artigo eu tenho as minhas seções, existe um linkzinho aqui que eu vou abordar mais para frente, onde eu tenho essa cobertura aqui 100% para gerenciamento de mídias, descarte de mídias. Entretanto, quando eu falo de transferências físicas de mídias, eu não tenho nada ainda trabalhado. Então, eu vou começar o quê? A explorar detalhes das sessões ou sintetizar esse acompanhamento por artigos. Então, quando eu entro, por exemplo, no gerenciamento de mídias removíveis, eu entro no detalhe do requisito. Então, qual que é o artigo, qual que é a seção em questão, se ele é aplicável e se ele está coberto. Então são duas abordagens. Se aplica ao meu contexto organizacional? Sim. Nesse momento, ele está coberto? Se ele está coberto pelo quê? E aí eu tenho uma abordagem de controles. Não necessariamente precisa ser essa ótica, mas, enfim, para acompanhar o racional, eu tenho aqui controles mapeados que, vamos voltar, fazer o caminho reverso, amarrados a uma determinada seção da ISO, se esse controle muito bem avaliado, muito bem acompanhado, vai entrar em cumprimento com aquela seção da 27701, que, por consequência, cobre um determinado artigo. Então, esse cruzamento ele permite essa abordagem. Mas o que eu estou fazendo aqui até então? Eu simplesmente, né, como diz o próprio recurso, ele está me dando um mapa desse cumprimento. Então, para que eu possa explorar esses detalhes e para que esses dados possam voltar para o meu mapa, pense no meu cumprimento. Vou me colocar no papel do DPO ou daquele que está preocupado com a avaliação de riscos como um todo. Aqui é o meu ponto de partida. Então, se algo me preocupa, se eu descer um pouquinho, dados anonimizados, o artigo em si como um todo, ele está 0% de cobertura. 0% por quê? Ele é aplicável? Ele está sendo trabalhado? Ou se ele não está sendo trabalhado, ou melhor dizendo, se ele estiver sendo trabalhado, se há controles falhos dentro desse meio, dentro dessa jornada, desse interim. Muito bem, aqui a gente dá essa direção, mas como é que nós podemos destrinchar esses detalhes? E aqui cabe um caminho que eu gostaria de propor para vocês. Olhando na ótica de diretrizes, talvez eu vá abordar uma visão mais estratégica, então eu posso dar início a essa visão a partir de um mapa de riscos. Mas como esse mapa de riscos ele é orientado dentro da corporação? Eu posso criar as definições de como, por exemplo, normas e regulamentações são abordadas. Qual que é o caráter desse exemplo? Eu tenho diversos processos e quando eu trato de normas e regulamentações,
eles podem estar vinculados a unidades. Vamos pôr no campo prático, né? Essa lei ela é tratada, segregada dentro de áreas ou por unidades, eu tenho abordagens distintas. Talvez o meu risco ou a avaliação em si de um tratamento de dados pessoais, ele possa se comportar um pouquinho diferente com as suas respectivas características em cada uma dessas unidades, São Paulo, Rio e Brasília. Isso é uma abordagem, então eu tenho que fazer essa segregação no momento que eu for fazer a avaliação de risco. Mas até chegar lá, como é que eu trago esse panorama? Primeiro deles, né? Eu vou colocar aqui um mapa de riscos da corporação como um todo. E aí, dentro desse mapa, deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom, para que possa aparecer aqui na tela. Eu tenho aqui dezenas de riscos, eu tenho uma orientação primariamente estratégica, ou seja, por enquanto eu não estou descendo no campo operacional, então eu estou falando mais de riscos estratégicos. Então, o que salta aos olhos, né? É o meu risco pandêmico da Covid, por exemplo. O que vem em segundo lugar é o próprio risco ou a visão estratégica de cobertura de riscos do que trata a lei. Então, ali eles estão competindo naqueles que são mais prioritários. Então, a gente aqui tem uma orientação para onde a gente vai. Então, o mapa ele pode dar essa perspectiva, essa sensibilização de como eu preciso avaliar esse risco. Mas esse risco ele é avaliado, ele é coberto de que forma? Se eu trocar aqui a minha tela para perfil dos riscos, eu vou pulverizando, na verdade pulverizando não é a palavra, eu vou classificando e jogando esses riscos por etapas, e aquilo que está em análise, principalmente o que é o tema do nosso encontro de hoje, essa visão mais estratégica do risco da LGPD com o entrelaçamento de esforços da 27701. O que eu posso abordar aqui para vocês? Primeiro, uma avaliação. Dentro da avaliação, eu já remeti o processo ao qual ele faz parte, poderia fazer a citação de outros, mas que nesse contexto não se aplicaria, e automaticamente, ao endereçar ele a um determinado processo, ele vai trazer as suas respectivas unidades. Qual poderia ser uma abordagem? Isso aqui é uma sugestão. Eu poderia sintetizar ou eu poderia utilizar de uma abordagem de diretorias, por exemplo, ao invés de unidades. E aqui cabe a avaliação. Quais são os elementos ou fatores que eu iria utilizar? O impacto desses riscos e a probabilidade. A probabilidade eu posso colocar sempre, não sempre, mas eu posso colocar que individualmente essa probabilidade, dependendo da unidade, ela tem uma sensibilidade diferente. Ou então, por exemplo, o impacto, se assim eu julgar, eu poderia dizer que ele é sempre muito alto, caso venha a acontecer diante dos expostos de exemplos que o Léo citou. Como é que eu vou fazer isso? Cabe a mim ou cabe a um grupo especializado dentro da corporação fazer essa avaliação? A avaliação ela já está imputada aqui, mas eu posso submeter isso a uma avaliação. Existem dois níveis de avaliação. Mais estratégica, que a gente pode pôr nesse nível, que nós estamos falando, uma avaliação de profissionais, especialistas, só que esses riscos, ou esse risco da LGPD em questão, se eu trocar aqui para garantia, eu tenho um score mais operacional dos riscos e seus controles mitigatórios. Mas eu também posso submeter à operação uma avaliação, controles recorrentes. Então, esse é um ponto importante. Eu subo a régua, desço a régua, vou para o estratégico, vou para o operacional, e eu tenho esse mapa aqui que ele cobre, né? Ele cerca de todos os lados a visibilidade do que eu estou falando da lei e como ela está sendo coberta. Só que ele está aqui, por enquanto, nessa camada mais estratégica, sintetizando esses resultados operacionais. Ele, ao meu ver, ele está quase indo para o positivo, essa regrinha aqui, ela só vai subir quando, dentro desses temas, do artigo 5º, do 6º, do 12º, eu começar a avaliar positivamente controles mitigatórios associados a riscos que eu mostrarei a vocês como avaliar. Então, aqui a minha média, né, vamos colocar dessa forma, eu tenho aqui algo que ainda não está no nosso radar como corporação. Dados anonimizados pode estar impactando diretamente essa minha avaliação, meu score mais operacional. Estou bem avançado com o tratamento de dados operacionais e assim eu vou começar a ter essa visibilidade de como as coisas estão acontecendo. Até aqui eu dei um panorama. Como é que eu posso, no campo prático, colocar isso para trabalho, para execução? O que eu posso fazer? Talvez eu venha aqui em discussões, eu disponibilizei aqui para que eu possa descer
sair da estratégia da avaliação dos riscos e descer para os projetos, né? Então, eu fiz essa troca de tela, de interface, e aqui eu tenho um trabalho que está acontecendo. Quando é que ele está acontecendo? Né? Então, eu tenho aqui um prazo para cumprir com ele, e eu tenho essa abordagem que eu citei no início. Eu tenho os artigos, então, por exemplo, para tratamento de dados operacionais, dados pessoais, desculpa, eu tenho as sessões a qual ele compete. Essas sessões elas vão estar amarradas com controles da minha matriz de riscos e controles. Por sua vez, controles podem ser planejados, testados, e o caminho de volta ele pode acontecer. Eu posso dar uma garantia ou eu posso ficar, por exemplo, preocupado caso um item da lei ela possa não estar sendo cumprida. O mesmo vale para cada uma dessas segregações. Veja, dados anonimizados, a sua respectiva seção, ou eu posso ter associado a um determinado artigo mais de uma seção, conforme eu comentei. Como é que a gente trabalha com isso? Veja, quando eu coloco aqui no meu escopo, o que eu poderia fazer de abordagem? Vamos pegar aqui, por exemplo, o artigo 6, tratamento de dados pessoais. Isso daqui está na minha biblioteca, eu consigo reutilizar, não tem nenhum esforço manual para criar esse conteúdo. E eu posso, a partir desse 6º artigo, optar se eu vou para o panorama, vou selecionar, para que eu possa ter uma visão geral desse tema. Então, eu posso alternar entre artigos para ver essa mesma visão onde eu estou, e aqui eu posso determinar marcos de quando eu pretendo iniciar hoje e quando eu preciso terminar essa temática e as suas respectivas avaliações. São marcos, são colaboradores em envolvimento para que você possa cercar esse artigo para que a gente possa trabalhar. A partir desse momento, falando de dados pessoais, o que eu tenho aqui? Um artigo que são políticas para uso de dispositivo móvel. Vamos alternar, vou sair desse 6º, vou para o 5º artigo. E o 5º artigo, para as suas sessões, o que eu tenho? Essas 3 sessões a ele vinculadas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o gerenciamento de mídias removíveis. Vou clicar nele, para que vocês possam ver essas amarrações, como elas se comportam, né? Então, o gerenciamento de mídias removíveis, veja, esse requisito da 27701, para que ele possa ser monitorado ou avaliado, acompanhado, né, nessa linha de raciocínio, eu tenho a ele pelo menos 2 controles associados. Então, para que eu possa ficar sossegado, ou para que eu possa ter uma ação mais prática, direcionada, assertiva, eu sei que eu tenho que olhar para esses controles da mídia analógica, destruir ou sobrescrever, e a impressa do qual eu devo fragmentar. O próximo passo qual que é? Endereçar responsáveis para que a avaliação possa acontecer, esses controles possam ser acompanhados. Então, a partir desse momento, o que eu posso fazer? Se eu quiser, posso avançar aqui para a minha matriz. Da minha matriz, eu vou ter uma visão de quais são os riscos. Dos riscos, quais são os controles associados. E se eu chego até o controle, eu sei que ele está amarrado a uma seção da ISO. Simples assim. Então, eu tenho esse ciclo aqui praticamente completo. Posso estabelecer um plano aos respectivos controles. A partir desse plano, a sua frequência, nós vamos acompanhá-los. Pois bem, dando essa visão para vocês, eu vou voltar no início dessa ação, desse trabalho. Então, eu vou cair aqui no painel novamente. Por que eu caio no painel? Todo esse conteúdo aqui estruturado, amarrado à minha estratégia da corporação, eu posso submeter qualquer etapa. Quando eu digo qualquer etapa, eu posso escolher um risco, eu posso escolher uma seção, eu posso escolher um controle, eu posso escolher todos eles e amarrar responsáveis para que eu possa avaliá-los. Então, dessa forma, tudo isso daqui pode cair num recurso que eu dou o nome de avaliações. Então, dentro dessas avaliações, eu posso chegar até a etapa final de um slide que o Léo falou, que é o registro e relato. Até chegar ao registro e relato e dar o meu parecer, eu posso preceder a essa etapa e submeter análises, avaliações de riscos, como eu tenho aqui determinados exemplos, ou avaliações até mesmo de controles. Veja que eu tenho aqui alguns, a maioria deles concluídos. O que acontece? Eu amarrei dentro de um artigo, suas seções, um responsável e ele precisa submeter e eu vou acompanhar a sua avaliação de riscos. Essa etapa já foi concluída, eu posso repetir, eu posso envolver mais responsáveis e eu posso endereçar essas ações. Como é que eu endereço? Eu deixei até um aqui em rascunho, porque eu gostaria de fazer com vocês.
Esse sexto artigo aqui, que é o tratamento de dados pessoais, eu posso aqui clicar em editar, e aqui eu vou dar para vocês um norte daquilo que eu fiz. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma avaliação que precisa ser feita até 24/10. Vamos aqui clicar na edição. Então, eu tenho aqui qual que é o nome dessa ação, vamos colocar dessa forma, o vencimento e como vai chegar o e-mail ao responsável. Poxa, você tem que fazer a avaliação de risco desse sexto artigo e o que compete a esse artigo é essa seção da ISO. Vamos avançar? Então, vou salvar aqui para continuar. Eu tenho aqui abordagens distintas, então para fazer o relato final, eu tenho uma abordagem, para fazer um Control Self-Assessment dos controles, eu tenho uma outra, para o sexto artigo eu tenho determinados cumprimentos que eu tenho que seguir. Então, pois bem, já que estamos falando do artigo sexto, então é esse formulário aqui que eu vou utilizar, vou avançar, e eu tenho aqui o avaliador ou os avaliadores. O que significa isso? Dentro desse grupo, eu escolhi para esse artigo, eu só tenho um único risco a ser avaliado, a ele endereçado, não importa a quantidade de riscos, eu endereço esses responsáveis, que no caso sou eu mesmo. Então, a partir desse momento, eu posso salvar e continuar, muito bem, e envio essas avaliações. Então, a partir desse ponto, eu tenho aqui algo que é a avaliação do artigo 6º e seus respectivos riscos, no caso, eu só tenho um risco, que precisa ser avaliado. E não foi iniciado. Por que não foi iniciado? Eu disparei ao responsável para que ele pudesse fazer essa avaliação. Estou acompanhando aqui o meu monitor porque já chegou o e-mail. E essa pessoa ainda não respondeu. Se tivesse debaixo dessa avaliação dezenas de riscos, eu teria aqui uma quantidade proporcional aos riscos que precisam ser avaliados. Então, se são dezenas, ficou na metade, parou no meio do caminho, a ferramenta ela vai permitir esse acompanhamento, follow-up, porque eu tenho um prazo, 24/10. Até lá, as pessoas precisam ter essa sensibilização. Então, como é que chega para a pessoa? Não importa onde ela esteja, né? Se ela esteja dentro da corporação, se está em home office, se eu estou falando de envolvimentos eventuais de terceiros, eu consigo abraçar esse escopo que requer a lei para que a gente possa fazer esse trabalho. Então, o e-mail ele vai chegar dessa forma, creio que já apareceu aqui na tela para vocês, um único risco. Poderia configurar outras informações para aparecer, mas, entretanto, quando só tem um único risco, eu vou clicar aqui em um único link. Então, ao clicar aqui em responder questionários, eu vou começar, dentro desse meu framework, amarrar esses detalhes. Então, veja, o Felipe é o responsável, então ele tem que fazer o quê? Bom, ele está entrando agora no circuito, ele tem que saber de qual artigo ele está falando, qual é a seção respectiva, ele tem que informar. Isso daqui é a forma como você achar melhor. Isso daqui é somente um exemplo, a forma que eu entendi que eu gostaria de compartilhar com vocês. Estamos avaliando aqui hoje, no 15º dia de outubro, e se essa avaliação ela pode ser submetida de uma forma mais dinâmica, cair no dispositivo da pessoa, ela pode submeter aqui uma assinatura para que a gente possa evidenciar. Isso é a minha primeira página de cadastro. A minha próxima página, ele vai trazer o quê? Quais são as sessões associadas a esse artigo. Se eu não me engano, é uma só sessão, então vai ter uma única página dizendo de qual sessão. Se os procedimentos, por exemplo, para concessão, uma pergunta para que eu possa avaliar e analisar esse risco. Para concessão de dispositivos móveis, foram realizados. Foi realizado? A opção que eu posso trazer aqui é que ele possa extrair ou anexar um documento de suporte. Vou estabelecer o que é obrigatório como pergunta, para que possa ser respondido, e vou afirmando, fazendo afirmações se foi realizado ou não, e aí você pode configurar esses detalhes adicionais. Não amarrei a obrigatoriedade para que a gente não possa se perder nos detalhes, para que a gente não possa estender essa apresentação. Então, eu vou atualizar aqui a minha tela. Então, eu tenho aqui a minha avaliação de risco e ela foi concluída. Vamos avançar, né? Eu sei que naturalmente isso vai acontecer. Você fez a avaliação, a análise dos riscos, mas em algum momento, quando eu mostrei alguns minutinhos lá atrás, riscos estão associados a controles, que por sua vez, né, estou sendo um pouco repetitivo, mas associado a sessões. Mas deixa eu pegar esses controles, preciso acompanhar. Qual que é a frequência desses controles, né? O prazo é curto, a intensidade é alta, então eu preciso olhar de perto esses controles. Quais? Do mesmo artigo, o 6º. Então, se eu clicar aqui nesse título, diferentemente da avaliação, eu vou ter uma abordagem um pouquinho diferente. É a avaliação de controles,
Então, eu estou fazendo aqui de forma muito sucinta um CSA para ser acompanhado. Então, se eu salvar aqui para continuar, eu tenho aqui uma outra abordagem, eu tenho um outro formulário que vai chegar a esse responsável, que por fim, não vou repetir aqui, vou selecionar quem é ele, para que a pessoa possa ser acompanhada pela solução. Isso é um ponto importante. Essas ações elas são desmembradas em dezenas de profissionais, dezenas de artigos, dezenas de sessões. Como é que eu rastreio tudo isso? Eu não preciso a todo momento, enquanto eu falo, eu vou mandar aqui as avaliações. Eu não preciso a todo momento ficar entrando. Poxa, será que respondeu? Esse acompanhamento, o Felipe tem que olhar 3 controles. Deixa eu clicar aqui no botãozinho, clicar para enviar lembretes, para chegar um e-mail. Você tem aqui dentro desse meandro o que nós chamamos de gatilhos. Deixa eu atualizar aqui meu e-mail para ver se chegou. E esses gatilhos é que vão fazer esse nosso papel. Então, ele que vai cobrar. A avaliação de risco, quão importante é para você? É até o dia 24? Qual que é a regularidade de cobrança diária, a cada 2, 3 dias? Os controles, eles precisam estar na mesa, testados, performados, que seja, com qual frequência? Então, a partir desse momento, essa intensidade, a ferramenta com prazos e datas, ela começa a acompanhar para a gente. Então, eu posso clicar aqui ó, e enviar mais um lembrete, e não foi iniciado. Da mesma forma como eu tenho essa relação para análise de risco, vai chegar para esse outro profissional, essa outra pessoa, diferentemente da avaliação, que tinha só um risco, tenho aqui 3 controles e eu individualmente vou escolher. Então, eu posso parar no meio do caminho, concordam? Então, eu posso escolher aqui um controle, poxa, eu tenho um posicionamento, vou usar o Léo como referência. Para dar para o Léo, dispositivos vinculados ao setor, tem uma política? Como é que eu vou responder isso? Então, para começar, eu clico em responder, e aí ele vai me trazer aqui o quê? Detalhes à minha esquerda, eu acho que não mostrei isso na avaliação de riscos, o controle em si, qual artigo ele se refere, posso suprimir. Tem muitas informações aqui que podem ser exibidas ou não. De novo, o mesmo racional que eu abordei no outro, eu estou fazendo aqui agora. A data da avaliação, ou a data que eu estou performando, melhor dizendo, esse controle, qual que é o meu parecer, se ele foi satisfatório ou não, e aqui eu endereço evidências para que eu possa enviar. Então, dentro desse racional, eu posso subentender, não é uma regra, que um único template de avaliação de controles pode permear para todas as respostas do meu CSA. É um exemplo, né, uma sugestão. Então, eu posso clicar aqui em enviar e fiz uma resposta dentro da solução. Então, o que vai acontecer? Deixa eu jogar aqui a telinha do Zoom para outra tela, para o meu outro monitor. Eu vou atualizar aqui a minha tela e a partir desse momento eu tenho aqui um progresso em andamento. Eu, Felipe, fiquei no meio do caminho. São aqui 8 horas da noite, amanhã eu vou continuar, preciso colher algumas outras informações. Se cair no esquecimento, outras atividades entrarem aqui no meu e-mail, a ferramenta vai alertar, vai fazer follow-up, eu posso configurar essa intensidade. Tudo isso daqui fica centralizado, depois você pode criar um dashboard de acompanhamento de todas as avaliações de risco submetidas, que foram respondidas, que não foram respondidas, etc. Fica na sua mão o comportamento para que você possa tirar os relatórios de gerenciamento, relatórios gerenciais, relatórios de acompanhamento, para que você possa ter uma trilha saindo do controle até o risco estratégico, tudo isso monitorado, mitigado. Por fim, para que a gente possa concluir, já estou em vias finais aqui de fazer a conclusão dessa navegação. Quando eu entro aqui no escopo, todas essas avaliações, elas podem ser interconectadas com os meus controles. Eu não preciso, por exemplo, deixa eu pegar aqui, dados pessoais. Eu não preciso, por exemplo, chegar aqui na etapa de teste e dentro desses controles dizer, olha, foi operado efetivamente, foi operado de forma não satisfatória. Esse símbolo significa que é um driver de avaliação. Traduzindo, eu estou amarrando que conforme a pessoa vai respondendo e conforme, vou voltar um pouquinho aqui, me antecipei, conforme as respostas, foi da forma como eu amarrei, de registro e relato forem feitas, então eu tenho todo esse mapa de avaliações e controles sendo trabalhados. Então, eu vou colocar um especialista no circuito no fim, como último ponto de todos esses pontos amarrados, para que a pessoa possa dar o seu parecer final.
Então, ele vai olhar, a ferramenta vai mandar para ele todos os artigos, todas as sessões correlacionadas, quais foram os pareceres, eu vou ticando ali com um compromisso de dizer se aquilo foi satisfatório, se não foi. Quando você faz essa resposta, quando você faz essa interação, o que vai dar no final? No final, quando as pessoas amarram, quando o especialista, vou colocar dessa forma, afirmou está correto ou está com problema, automaticamente eu vou ter aqui na minha matriz, não necessariamente na minha matriz, mas, por exemplo, nos meus dados pessoais, eu chegando aqui na minha etapa de testes, eu posso bater o olho e dizer, poxa, foi operado efetivamente, né? Não teve problema. Ou mais, eu posso vir aqui, eu já mostrei isso lá no risco estratégico, no progresso, de forma mais gerencial, dizer, bem, para os fins desta lei, no artigo 5º, eu tenho uma garantia relativamente positiva. Por quê? Existe uma correlação de riscos que eu avaliei, associado a controles, e onde está esse peso, né? Por que no artigo 5º eu tenho uma garantia, que é a proporção de risco inerente com risco residual, de 70%, e aqui eu estou melhor ainda, 90%. Isso se deve por quê? Quando eu associo um risco a um controle, aqui na ponta eu só estou avaliando, só estou fazendo a performance associada aos controles, mas existe uma correlação de riscos com controles através de pesos. Então, eu posso dizer que determinados controles podem ser muito ou pouco relevantes. E conforme eu vou submetendo esses controles a serem olhados, avaliados por especialistas, se no meu relato final eu aponto que um controle muito chave falhou, ele pode colocar essa minha régua lá para baixo, por exemplo, 0%. Por que 0%? Talvez eu tinha dois controles de peso muito relevante e eles não estiveram a contento. Então, dados anonimizados está em zero, talvez não porque não foi trabalhado, né? Ele não foi trabalhado porque o meu risco inerente é zero, ou seja, eu não avaliei os riscos a ele endereçados. Aqui eu tenho uma avaliação de riscos e eu tenho esse residual aqui, que é a correlação, né, de controles que, por exemplo, não estão satisfatórios, ou eu posso ter ali dezenas de controles, mas eles nunca irão cobrir 100% um risco associado a uma sessão da ISO, por exemplo. E onde está esse gancho? É uma única sacadinha. Eu venho aqui no escopo, eu seleciono, por exemplo, a atividade de tratamento de dados pessoais. Quando eu clico aqui na matriz, isso é imperceptível para muitos de nós. Quem está avaliando, quem está fazendo o controle, esse julgamento posso eu estabelecer. Olha, eu tenho um risco, certo? Não cumprimento de diretrizes de uso de dispositivos móveis. Aqui eu tenho 3 controles que estão associados a esse risco, que são o procedimento, dispositivos móveis corporativos, como é que eu estou tratando, dispositivos que estão vinculados a setores. Então, quando eu faço aqui, se eu voltar essa amarração e eu dou esse peso, então, por exemplo, esse risco está associado a esses 3 controles e eu tenho esse peso e relevância, essa importância que eu disse agora. Então, a partir desse momento, eu sei que qual é o controle que eu deveria ficar no radar? Provavelmente esse que tem um peso de 40%. Se ele falhar, se no meu relato final ele não for satisfatório, com certeza esse meu progresso, voltando, que está aqui apresentado e que está amarrado ao meu risco estratégico, ele vai cair, ele vai diminuir. Então, se você faz essas amarrações, é consequência natural que você tenha uma visibilidade muito abrangente daquilo que a gente pode tratar nos riscos da lei. Então, dessa forma, de uma maneira muito objetiva, é como eu gostaria de compartilhar para vocês essas possibilidades. Então, parece que ocorreu aqui algumas interações no bate-papo e gostaria de fazer um gancho aqui com o Léo. Léo, teve alguma coisa que você viu aí no bate-papo que vale citar antes da gente fazer o encerramento? Eu tentei ser bem objetivo, mas se tiver alguma dúvida nesse sentido, eu com certeza estou à disposição. Deixa eu pedir aqui para você desativar, aí você começa a falar aqui. Felipe, dei uma olhada no bate-papo, compartilhei também ali, pedi para o pessoal, caso possível, responder a nossa pesquisa de satisfação sobre o evento e queria abrir, caso alguém queira fazer alguma colocação a respeito da parte prática ou da parte mais técnica das normas, a gente abrir um espaçozinho de alguns poucos minutos, até porque a gente já acabou tomando bastante tempo aí, pessoal.
Só vou percorrer aqui uma pergunta ou outra, e nesse meio Tá. tempo, se o pessoal quiser, fica à vontade de colocar a dúvida aqui. A PAN fala se essa estrutura para avaliação já vem montada, em caso positivo, existe uma matriz de riscos e controles pré-definida. Você tem duas abordagens, PAN. Você tem aquilo que é padrão dentro da ferramenta, mas a gente não precisa se apegar necessariamente a isso. Por quê? A ferramenta é um arcabouço, como eu disse no início, então a gente pode definir essas estruturas e carregar isso dentro da solução. Então, se você tem um modelo, que é o que eu apresentei, se você tem uma V2 do meu modelo, aquilo que seja mais ideal para você, poxa, eu gostei daquela abordagem do Felipe, mas eu queria uma orientação um pouquinho diferente. Você pode fazer essas adaptações. Então, a ferramenta ela vai para os extremos e tem uma flexibilidade nesse sentido. E, Felipe, eu queria até compartilhar também o seguinte, caso o pessoal tenha interesse na modelagem, né, a Galvanize Brasil, junto com a CPD, está justamente com um produto direcionado à LGPD, e aí vocês podem falar diretamente com o gerente de negócios de vocês. Perfeito. Eu vi que você compartilhou o formulário para o pessoal. Isso. É muito importante essa pesquisa para que a gente possa dar continuidade a essas interações. E é lógico, né? A gente abre as portas, sempre estamos ouvindo essas pesquisas, porque elas são importantes. Pode ser que a gente entenda que um outro tema seja relevante para pôr em pauta, né? Para a gente bater um papo. Eu, particularmente, achei sensacional a sua apresentação, Léo, e se tiver a oportunidade de a gente desmembrar isso em outras conversas, eu acho extremamente válido para que a gente possa dar continuidade, né? Com certeza, Felipe. Parabéns também pela a sua apresentação, foi muito rica e é uma ferramenta fantástica aí para esse desafio da LGPD. Tá certo. Léo, vamos liberar o pessoal, 8, Então, 8h15 da noite, 30 pessoas, isso. eu acho que é um marco bem positivo. Mais uma vez, obrigado, Léo, obrigado, pessoal, e seguimos aí com um possível próximo encontro, né? Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, um abração.